Bom, pessoal, boa tarde. Nesse momento a gente vai dar início à nossa aula, tá? E aí é o seguinte, nós temos aí, ó, tema tronco de pirâmides, onde a gente mais uma vez vai abordar como calcular área e volume. Público-alvo, alunos de segundo ano e todo aquele que também tiver interesse, né? Professor responsável, Fernando Ribeiro. Pessoal, tronco de pirâmide. Aqui vocês têm dois exemplos onde o tronco de pirâmide pode ser utilizado, tá? Aqui você tem um vaso de plantas e aqui você tem um carro de mão. Eu queria que vocês ficassem atentos como que um tronco de pirâmide é obtido, tá? Inicialmente você tem uma pirâmide qualquer e aí o tronco ele nasce quando você corta essa pirâmide de forma que o corte seja paralelo à base, tá bom? Muito importante que o plano que esteja passando pela pirâmide, ó, vamos colocar aqui em termos práticos. Suponha que essa pirâmide aqui seja feita de sabão em pedra. E aí suponha que esse plano seja uma lâmina, né? Seja um serrote, seja uma faca. Quando você cortar esse pedaço de sabão, ó, essa pirâmide, o corte tem que ser paralelo à base. Daí a piramidezinha de cima, ó, cai, como vocês estão vendo aqui, né? E o que sobra é o que a gente chama de tronco de pirâmide. Beleza, pessoal? Um outro exemplo também de tronco, ó, vocês podem pensar aqui como aquelas caçambas de lixo, né? Elas também têm um formato semelhante ao do carro de mão. Tranquilo? Bom, vamos conhecer os elementos principais de um tronco de pirâmide. Gente, quando você tem o tronco de pirâmide, ó, o que é que você tem? Ó? Você tem a base maior, que é essa que está aqui embaixo. Ela é a base da pirâmide original, beleza? E você tem também a base menor, que é a base de cima, beleza? Aí você tem, ó, a altura do tronco, o Hzinho. O que é a altura do tronco? É a distância, né, entre os planos, tanto que contém a base maior como a base menor. E aí você também tem as faces laterais do tronco, né? Áreas. Você tem a área da base maior, a área da base menor, a área lateral. Quando eu pedir para você calcular a área lateral, eu estou falando da soma de todas as áreas das faces laterais, né? Nessa figura, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 faces, né? Calcular a lateral seria somar a área dessas 5 faces, beleza? Se eu pedir área total, eu estou falando da soma da área menor com a área da base maior e com a área com a área lateral, né? Que é a soma da área das faces laterais. Aqui, ó, área total, área da base maior, a área da base menor e a área lateral. Se tiverem alguma dúvida, tá? Podem acionar. Bom, volume. Gente, ó, o volume de um prisma, aliás, que prisma o quê? O volume de um tronco de pirâmide, ele pode ser calculado por meio da diferença entre o volume da pirâmide original e o volume da pirâmide obtida a partir da seção. O que ele está falando aí, Fernando? Ó, ele está dizendo isso aqui, ó. Se eu tinha uma pirâmide original grande e eu fiz o corte, como é que eu posso obter só o que sobrou? Basta pegar tudo e subtrair a piramidezinha menor, né? O que vai sobrar é justamente, ó, o volume do tronco de pirâmide, beleza? O tronco de pirâmide, gente, aí mais uma vez, né? Apesar de existir aí infinitos sólidos com o qual o homem pode trabalhar e utilizar no dia a dia, a gente sempre dá preferência para sólidos regulares, né? Eu já falei sobre isso, pela uma maior aplicação, por facilitar a aplicação no dia a dia, por dar paz, né, em quem está vendo. É tão bom olhar para as coisas regulares, né? Então
E também facilita muito a nossa vida como estudante, né? O bom desse assunto, apesar dele ser um pouco delicado, mas a boa notícia, ó, é que a gente vai focar nos troncos de pirâmides regulares, tá bem? Onde a base, né, é um polígono regular, beleza? O tronco de bases paralelas obtido de uma pirâmide regular é denominado tronco de pirâmide regular. Por quê? Porque ela vem de uma pirâmide regular, né? Num tronco de pirâmide regular nós temos, ó, quando eu falar em aresta lateral, é justamente o segmento que liga o vértice de cima com o vértice de baixo, né? Lembrando que as arestas laterais são congruentes entre si, todas elas têm o mesmo comprimento. As bases dos polígonos regulares semelhantes. Gente, isso aqui é muito importante, ó. O polígono de cima ele é semelhante ao de baixo. Fernando, o que aqui significa? Quer dizer que as figuras têm o mesmo formato, apenas tamanhos diferentes. Quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de pensar em fotos. Você pode pegar uma foto sua e você pode minimizar essa foto ou ampliar, né? Quando você faz isso, você está obtendo uma figura semelhante, ou seja, ela está preservando o formato, porém está alterando o tamanho, né? Beleza? Então, ser semelhante significa isso. As faces laterais são trapézios isósceles congruentes entre si. O que quer dizer ser trapézio? Quer dizer que é um quadrilátero onde você tem pelo menos dois lados opostos paralelos. Ó. Esse lado de cima é paralelo ao de baixo. Por que é paralelo? Porque quando você cortou a pirâmide, ó, a condição para você cortar é que o corte seja paralelo à base, né? Por isso que você obtém um trapézio. Fernando, e o que quer dizer ser isósceles do trapézio? Quer dizer que este lado é igual ao outro, tá? Os lados que não são paralelos, ó, eles são iguais, tranquilo? A palavra igual em matemática, na verdade, chama congruente, né? Porque tem uma questão filosófica sobre isso, né? Porque igual, uma coisa só pode ser igual a si mesma, tá certo? Então, quando você está falando de um outro objeto que possui as mesmas propriedades que o outro, você usa a palavra congruente. Mas para facilitar a nossa linguagem, eu vou usar aqui igual, tá bom? A altura de qualquer face lateral chama-se apótema do tronco. Gente, isso aqui é muito importante. Quando você olhar para a face lateral do tronco, e aí quando você calcular a altura dessa face, cuidado, a altura da face é uma coisa, a altura do tronco é outra. A altura da face é quando eu pego o segmento que liga o ponto médio da de cima com o ponto médio da de baixo, né? Isso aí é a altura, ó. Mas a altura do tronco é quando eu pego o centro do polígono de cima e ligo ao centro do polígono de baixo, né? Esse segmento aí, ó, é a altura do tronco. Tranquilo? Bom, já que já foram feitas aqui as devidas apresentações, né? A gente já está preparado, ó, para resolver este problema. Então vamos lá, ó. Vamos calcular a área total e o volume de um tronco de pirâmide regular quadrangular cujas arestas da base medem. Aí quais foram as informações que ele nos deu? A aresta da base de cima é 24, a aresta da base de baixo é 36 e a aresta lateral é 10. Ó. Ele está me dando a aresta lateral que é 10. Pessoal, assim, se você está interessado em encontrar volume de tronco, você tem que saber qual é a altura desse tronco. Lembrando, ó, não custa lembrar, né? A altura é isso aqui, ó. A altura, né? É a distância entre a base de cima e a base de baixo. Então, eu vou ensinar para vocês nessa questão como que vocês vão proceder com as questões que virão. Tá certo? Então, ó, a primeira coisa que você faz, você vai pegar uma face, já que elas são todas iguais, né? Basta eu pegar uma delas quaisquer, ó, uma qualquer aí delas, trazer para o desenho. Eu sei que é um trapézio, né? Sei que é isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse. E aí eu vou registrar aqui, ó, comprimento do de cima 24. O comprimento do de baixo é 36. Só que o que a questão fez, ó, ela separou.
Se aqui é 24, aqui é 24. 24 para 36 sobram, fica faltando 12, né? Como esse segmento aqui, ó, é o mesmo desse, ele dividiu em duas partes. 6 aqui, 6 lá. Mas quando eu faço 6 mais 24 mais 6, essa soma dá 36, tá bem? E aí eu vou anotar também, ó, que essa aresta lateral aqui, ó, vale 10, né? Gente, quando eu coloco todas essas informações, aí eu estou preparado para calcular o apótema do tronco, ó. Ou seja, eu estou preparado para calcular a altura desse trapézio. Ó, a distância daqui para cá, ó. Aqui ele, ó. E observe que ele chama de G, né? Porque G é o apótema do tronco, ou a altura do trapézio. Bom, se isso aqui é um triângulo retângulo e eu estou precisando de um cateto, eu vou usar quem? Pitágoras, né? 10 ao quadrado é igual a G ao quadrado mais 6 ao quadrado. Fazendo o cálculo, você obtém que G é igual a 8. O G é 8. Gente, isso aqui é um trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, que eu já acabei de descobrir, dividido por 2. Então tá aqui, ó, 36 mais 24, soma. Por isso que tá entre parênteses, viu? Você soma. Depois pega o resultado, multiplica pela altura, que no caso eu acabei de descobrir que foi 8, divido por 2. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou encontrando a área de uma face, mas a área lateral são 4, né? Então eu tenho que pegar o resultado e multiplicar por 4. Então 4 vezes essa conta me dá 960. Área total é a área lateral mais a área da base menor mais a área da base maior. A área da base menor, gente, a base menor é um quadrado de lado 24. Então eu tenho que pegar o lado que é 24 e elevar ao quadrado, dá 576. A base maior é um quadrado também de lado 36, então 36 ao quadrado dá 1296. Finalmente, feito tudo isso, a soma dá 2.832 centímetros quadrados, beleza? Não é algo muito difícil de fazer não, é só prática, tá bem? Bom, o volume é algo que dá um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente precisa saber a altura do tronco. Observe que para calcular a área não foi necessário, né? A gente calculou apenas o apótema do tronco, ó, que foi a altura da face. Mas para calcular o volume, a gente vai precisar da altura do tronco. Então, moçada, ó, quem tiver atento aí ao que eu tô falando agora, eu queria que vocês se ligassem nessa dica. Toda vida, imagine esse trapézio aqui, ó, dentro do tronco. É interessante que você imagine isso aqui, ó. Fernando, como é que eu faço para imaginar esse trapézio aqui dentro do tronco? Primeiro, você vai pegar o centro da base de cima, ligar no centro da base de baixo. Quando você faz isso, você vai obter a altura do tronco. Depois, você vai fazer aquele velho esquema, né? Ligar com o ponto médio da aresta da base maior, vai ligar esse ponto ao ponto médio da aresta da base menor e depois vai voltar para o centro. Isso você vai formar um trapézio. E aí esse trapézio você vai ter que depois desenhar ele aqui do lado, ó, e fazer as devidas anotações. Primeiro, o O' é o H, que é a altura. Esse O'P mede quanto, hein? Ele mede 12. Por quê, gente? Porque o O'P, se você reparar, ó, ele é a metade do comprimento todo, que é 24. Por isso que ele é 12. De baixo é a mesma coisa, ó, não é 36, mas se você reparar, ó, o OK, ele é apenas a metade, que é 18. Como daqui para cá, isso aqui também é outra coisa interessante, ó. Você tem que quebrar o trapézio num retângulo e num triângulo. Como? Você vai partir do ponto P e vai baixar uma altura, ó, até o ponto final aqui do segmento OK. Você vai chamar esse ponto aqui de P'. Esse segmento aqui, ó, PP', ele também é altura, tá certo? E é aqui que está o segredo da questão, ó. Se daqui para cá é 12, aqui também é 12.
Gente, mas o comprimento todo não é 18? Então o que é que sobra? Sobra 6, ó. 18 mais 6 dá 18, né? Finalmente, ó, eu vou poder olhar para o triângulo PP'Q, que é retângulo. Por que é retângulo? Porque o PP' é a altura, né? Eu já baixei ele como altura de propósito. Para quê? Para que eu possa usar o Pitágoras nele, ó. Quem é a hipotenusa é 8. Quem é esse segmento aqui é 6. E esse aqui é o H que eu quero descobrir. 8 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado. Quando você faz toda a conta, você vai perceber que o H é igual a raiz de 28. Mas você tem que simplificar essa raiz. Quando você simplifica, isso vira 2 vezes a raiz de 7. Beleza? Então o meu H é 2 vezes a raiz de 7. Queira. Beleza, mas e aí, Fernando, eu já terminei? Não, né? Agora é o seguinte, para a gente poder trabalhar com o volume, eu vou mostrar primeiro um raciocínio. Esse raciocínio é legal porque ele não precisa de memorização, né? É uma coisa mesmo de aprendizado, sabe? O raciocínio é esse aqui, ó. Você tem que imaginar a pirâmide original e calcular o volume dela. Depois você vai ter que calcular o volume da pirâmide pequena, que vai ser desprezada na hora do corte. Quando eu pego o volume da maior e subtraio do volume da menor, vai sobrar o volume do tronco, ó, que é o que você quer, que é o que a gente quer. Tranquilo? Então, ó, qual que é o desafio? Você tem que partir do tronco e você tem que imaginar, ó, a pirâmide original, tá aqui ela. Antes, deixa só eu fazer aqui umas considerações, ó. Vamos imaginar a pirâmide que deu origem a esse tronco. Fernando, isso é difícil, não. Com lápis mesmo, ó, você poderia fechar aqui uma pirâmide e imaginar que ela era original. Não precisa ficar perfeito, não. Porque é algo que você quer apenas para ter base. Boa tarde, Larissa Pereira. Seja bem-vinda. Bom, então olha só. Quando você imagina, você completa aqui, né, a pirâmide, faz o desenho que você sabe fazer. Aí vem aqui as anotações importantes. Ó. O que ele chamou de H? H é a medida da altura do tronco. Vamos ver. Tá aqui, ó. O H é a altura da medida do tronco, né? Beleza. Medida da altura do tronco. O que é o X? O X é o que passa da altura até o topo. Ou seja, ó, se você reparar, o X é a altura da pirâmidezinha menor. Tá bem? E o que é o X mais H? É a medida da altura da pirâmide original. Realmente, se eu pegar o H e somar com o X, ó, vou ter a altura do grandão, né? Moçada, o segredo para essa questão aqui, ó, está na semelhança entre sólidos, semelhança entre figuras. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Presta atenção. Toda vida que você tiver uma pirâmide, seja ela qual pirâmide for, toda vida que você fizer um corte na pirâmide original, independente da altura em que você cortou, sempre a pirâmide menor ela vai ser semelhante à maior. Por quê? Porque ela manteve, ela respeitou a proporção, ela respeitou o formato. Tá certo? Então, toda vida que isso acontecer, ó, eu tenho que o sólido menor, da pirâmide menor, é semelhante ao da maior. Tá bom? Isso aí é fato. Beleza? E se você reparar, foi o que aconteceu aqui, ó. Eu já sei que essa pirâmidezinha menor é semelhante à maior. Fernando, o que é que quer dizer ser semelhante mesmo, hein? Quer dizer que uma figura ela foi obtida da outra por meio de uma redução ou de uma ampliação. Depende do contexto. Por exemplo, ó, se você focar na pirâmide menor, você pode pensar que a pirâmide menor vai dar origem à maior. Pode pensar sem problema, ou seja, houve o que? Houve uma ampliação. Mas se você quiser pensar que a pirâmide maior deu origem à menor, também não tem problema. Houve então no caso que uma redução, obviamente, né?
Fernando, como é que eu devo pensar para efeito de cálculo? O que é mais fácil? Eu particularmente acredito que é mais fácil você pensar que a pirâmide maior era a original e você deu a origem à menor. Fica mais fácil fazer conta, tá bom? Tranquilo. E como é que eu faço para comparar uma com a outra? É só você pegar um segmento da maior e dividir por um segmento correspondente da menor. Você tem que comparar lados que façam sentido, né? O que tem a ver eu comparar, por exemplo, ó, a aresta da base da maior com a altura da menor? Não faz sentido. O que eu vou fazer para comparar uma com a outra? Eu vou pegar a aresta da base maior da pirâmide maior, que é 36, ó, e vou dividir para a aresta da base menor da pirâmide menor, que é 24. Ou seja, o lado da base de uma dividido pelo lado da base da outra. Tá certo? Claro que simplificando isso fica 3 sobre 2. Fernando, qual é a interpretação disso? Como é que eu interpreto isso que você acabou de fazer? Pelo que eu acabei de fazer, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se antes um segmento tinha 3 metros, o novo agora vai ter apenas 2. Lembrando que frações, ó, nós podemos obter frações equivalentes. Por exemplo, se você multiplicar em cima e embaixo por 2, ó, em cima vai virar 6 e embaixo vai virar 4. Qual que é a interpretação? Se antes o segmento tinha 6 metros, o novo agora vai ter quanto? 4 metros. Essa é a comparação, entendeu? Aqui, ó, se antes um pedaço tinha 36 metros, o novo agora vai ter quanto? 24. Entenderam? Espero que vocês tenham compreendido isso. Isso dá para nós uma ideia de comparação, tá bem? Gente, uma coisa muito importante é a seguinte, ó. Observe que a razão de semelhança ela foi feita quando você pegou um segmento, que é um comprimento, e dividiu por outro, tá? No próximo slide, ó, eu vou mostrar para vocês que a gente pode também usar a razão de semelhança para encontrar áreas e encontrar volume. Agora, quando eu estou falando de área, eu tenho que igualar ao quadrado da razão. Ou seja, ó, se a razão aqui foi 3 sobre 2, se eu quiser comparar a área de um triângulo maior com o menor, essa comparação tem que ser 3 sobre 2 ao quadrado. Por que quadrado, Fernando? Porque você está comparando áreas. Tudo que é área, né, ao quadrado, né? Por exemplo, 2 metros quadrados, né, assim? E se eu quiser comparar volume, tem que ser a razão ao cubo, porque volume é cubo, né? Tipo 3 metros cúbicos, né, assim? 4 centímetros cúbicos e por aí vai. Mas eu vou reforçar isso no próximo slide, tá bem? Por enquanto vamos ficar aqui, é o que a gente tem. Então vamos lá. Fernando, onde é que eu vou usar essa razão de semelhança para me ajudar a encontrar as alturas aqui, ó? Olha só. Você não está comparando lados, né, segmentos? Pois muito bem. Vamos olhar para a pirâmide maior. Lembrando que você está comparando a maior com a menor. Quando você olha para a pirâmide maior, qual é a altura dela? X mais H. Mas se você olhar para a altura, gente, ó, você vai ver que ela é um segmento. É um comprimento, né? Então, tá tudo certo, ó. X mais H sobre a altura da pirâmide maior sobre a altura da pirâmide menor, que é X, ó. Então essa comparação ela tá tranquila. Essa comparação tem que ser feita com quem? Com 3 sobre 2, ó, porque ela é a razão de semelhança entre a maior e a menor. Espero que isso tenha ficado claro. Eu estou comparando a altura da pirâmide maior. Eu estou comparando a altura da pirâmide maior com a altura da menor. Então eu tenho que comparar isso, igualar isso a 3 sobre 2, tá? Porque é a razão de semelhança entre elas. Fazendo aqui o cruz credo, a gente obtém que x, ou seja, a altura da menor, é 2 vezes o h. Lembrando que o h é a altura do tronco. Mas, ó, o h vale quanto? 2 vezes a raiz de 7, né? Substituindo, nós obtemos que o x é 4 raiz de 7. Beleza? Como eu quero o h mais x, é só substituir, ó. O h é 2 raiz de 7, o x é 4 raiz de 7. Quando eu somo isso, dá 6 raiz de 7. Beleza?
Então, moçada, feito isso, ó, se eu tenho a altura da menor e a altura da maior, então eu posso agora usar aquele raciocínio, ó. Eu vou descobrir o volume da pirâmide original, que é a grande, vou calcular o volume da nova pirâmide, que é a menorzinha, e vou subtrair. Quando eu subtraio, automaticamente eu encontro o volume do tronco, tá? Lembrando, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base. Qual é a área da base? É 36 ao quadrado, porque é um quadrado isso aqui, né? Vezes a altura da pirâmide grande, que eu acabei de descobrir que é 6 vezes a raiz de 7. Fazendo todo o cálculo, o volume dá 2.592 raiz de 7 centímetros cúbicos, beleza? Para encontrar o volume da nova pirâmide, eu vou fazer 1/3 da área da base. Lembrando que a base é um quadrado, né? Então fica 24 ao quadrado, vezes a altura, que é 4 raiz de 7. Fazendo a conta, isso dá 768 raiz de 7. Usando nosso raciocínio, pego o volume da maior, subtrai o volume da menor, eu obtenho 1.824 raiz de 7 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então assim, ó, o desafio, na minha opinião, né, de trabalhar com tronco de pirâmide, é que você vai ter que usar essa sua imaginação, ó, de construir a pirâmide maior, né? Mas, Fernando, se eu estou em casa com o meu lápis, como é que eu faço? É simples, né? Você faz aqui um ponto aqui em cima e você continua esse prolongamento, ó. Quando você perceber que elas se encontram num ponto só, esse é o vértice da pirâmide. Tá aqui, ó. Você com a régua, né, e com material impresso, você consegue fazer isso de boa. O problema é quando o material está na internet, né? Mas você faz o rascunho ali pro papel, viu? Dá para desenrolar. O desenho não precisa ficar perfeito não, basta ficar um esboço suficiente para você se basear, tranquilo? Eu queria muito que vocês refletissem comigo, ó, nesse questionamento aqui. É possível calcular o volume de uma das pirâmides conhecendo-se o volume da outra? Pessoal, aqui ele fez o cálculo da pirâmide maior e fez o cálculo da menor. Mas o que ele está perguntando é o seguinte, ó, será que dava, se eu conhecer o volume de uma, será que eu consigo calcular o volume da outra sem realmente fazer o cálculo da fórmula? Bom, a resposta é sim, e eu queria que vocês pensassem muito sobre isso, que com certeza ajuda bastante nas questões de geometria. Ó. Observação: se dois sólidos são semelhantes, ou seja, se eles possuem o mesmo formato, mas com tamanhos diferentes, então, primeiro, existe uma razão de semelhança entre as arestas de cada sólido, que nos diz o fator de ampliação ou de redução. Ou seja, ó, se eles são semelhantes, há razão de semelhança, né? Dependendo do contexto, dos segmentos. Gente, foi aquilo que eu disse. Vai depender do contexto, né? Se você olhar para a menor e imaginar que ela aumentou, houve a ampliação. Se ela era maior e diminuiu, né? Houve a redução. Então, quem vai mostrar isso para nós é a razão de semelhança. Agora, cuidado. A razão de semelhança, ela tem que ser a razão, ou seja, a divisão, né? Entre segmentos correspondentes. Ou seja, mais uma vez, não tem nada a ver você comparar a altura da pirâmide maior com a base da pirâmide menor. Não. A altura se compara com a altura, a aresta da base se compara com a aresta da base, a aresta lateral se compara com a aresta lateral, beleza? Segundo, você pode comparar áreas, desde que você iguale ao quadrado da razão de semelhança. Você pode comparar volumes, desde que você compare com o cubo da razão de semelhança. E eu vou mostrar para vocês por meio de um exemplo, ó. Presta atenção. Eu estou querendo comparar a pirâmide maior com a menor. Vou fazer a comparação por meio da razão de semelhança. Já fizemos, né? A gente já sabe que nesse caso, ó, a razão delas é 3/2. Mais uma vez, o que aqui significa? Que se antes um segmento na maior valia 3 metros, esse segmento agora vai valer apenas 2. Fernando, e como é que eu faço para obter um outro segmento? É só você igualar, né? Ó, por exemplo, se na pirâmide maior um segmento valia 10, ou seja, igual a 10 sobre x, né? E aí por meio da proporção, ó, você consegue descobrir isso aí com facilidade, beleza?
Bom, mas voltando, quero comparar o volume da pirâmide grande com o volume da pirâmide pequena. Se eu estou comparando volumes, eu tenho que fazer o que? Imediatamente pegar a razão e elevar a 3, porque eu estou falando de volume. 3 ao cubo é 27, 2 ao cubo é 8. Beleza? Mas o volume maior aqui, ó, já foi calculado, né? O volume da pirâmide grande, ó, é 2.592 R/7. Então pronto. Se o volume da pirâmide grande é isso aqui, então eu vou substituir, ó. Aí, Matheus, eu espero que esse gráfico agora tenha ficado claro, viu? Me esforcei para isso, né? Tentei verticalizar o máximo que eu pude, ó. O volume da pirâmide grande eu troquei, tá aqui ele, né? Eu substituí. O volume da pirâmide pequena mantive. Continuei comparando com 27 sobre 8, tá bom? Aqui eu fiz uma proporção, né? 27 vezes o volume, tá aqui ele. 2.592 raiz de 7. Quando multiplica por 8, ó, você tem que multiplicar os números inteiros, né? Ó. Esse número vezes 8 dá 20.736. A raiz só repete. O 27 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu faço 20.736 dividido para 27, dá 768, tá bom? A raiz, como sempre, repete, né? Então, ó, observem que ele tinha calculado o volume da pequena, tinha dado 768 raiz de 7. Eu calculei dessa forma, deu a mesma coisa, claro, né? Então, eu espero que esse exemplo tenha ficado claro o suficiente para encorajar vocês a, dentro de um contexto, raciocinar da mesma forma, tá bem? Às vezes, gente, tem questão que só sai dessa forma, viu? Se você apelar para a razão de semelhança. Aqui não. Aqui ele teve ferramentas para descobrir a altura da maior e da menor e calcular, beleza. Mas às vezes tem questão que os dados estão tão obscuros, assim, tão difíceis de achar, que é melhor usar a razão de semelhança mesmo, tá bem? Continuando. Agora é o seguinte, ó, tem aluno que já é chegado a uma fórmula, né? Professor, será que não existe uma fórmula não para me achar o volume do tronco? Existe. Aqui tem duas, mas eu vou explorar a primeira, que ela é a mais conhecida. Essa primeira aqui, ó, se você colocar em qualquer na internet, volume do tronco, você vai encontrar essa daqui, ó. Essa aqui de baixo também é real, mas é menos utilizada. Vai na de cima que funciona. Como que eu calculo o volume do tronco? Eu pego a altura do tronco, divido por 3. O resultado eu multiplico por, aí tem que abrir parênteses, né? Eu tenho que pegar a área menor, tenho que somar, ó, eu pego a área menor, somo com a área maior e ainda somo com a raiz quadrada. Aí eu tenho que fazer a multiplicação das áreas, ó, e depois eu tiro a raiz, entendeu? Se eu fizer isso aqui, o volume sai do mesmo jeito. Inclusive, depois que eu liberar o slide para vocês, ó, vocês poderiam fazer o teste, tá? Eu não fiz, mas vocês poderiam fazer, ó. Ele está dizendo para nós que o tronco vale 1.824 raiz de 7. Bom, mas aí você pode pegar, ó, a altura do tronco de lá, dividir por 3 e calcular cada área, né? A área você já sabe, ó, é só substituir. Fez a conta, pode perceber que vai dar esse resultado aqui, ó. Tá bom? Fernando, essa fórmula veio de onde? Ela vem do mesmo raciocínio. Você imagina a pirâmide completa, calcula a maior menos a menor, só que tudo isso com letras, né? Aí matemática não é assim, você bota uma letra aqui, bota outra colar, quando você vai ver, você tem a tal fórmula, tá bom? Eu vou resolver esse problema aqui para a gente finalizar a aula, e eu vou resolver esse problema me baseando nessa fórmula aqui, tá? Porque depois que você conhece a fórmula, né, fica tudo mais objetivo. Vamos lá. Deixa eu ler aqui o problema. Um suporte de mesa feito de madeira maciça é constituído de prisma reto cuja base quadrada coincide com a base menor de um tronco de pirâmide regular quadrangular, como mostra a figura. Sabe-se que a altura do prisma é 20 centímetros. Gente, ó, a questão diz que o suporte é feito de madeira maciça. Ou seja,
tanto esse prisma como esse tronco, eles não são ocos, né? Eles são repletos de madeira, tá certo? Então, se ele trouxe essa informação, provavelmente ele vai querer a quantidade de madeira utilizada no processo, ó, dito e feito. E tem quantos metros cúbicos de madeira foram usados na confecção desse suporte? Fernando, se o suporte fosse oco, essa pergunta aqui teria sentido? Gente, seria muito complicado, entendeu? Porque assim, se o suporte fosse oco, para a questão pedir o volume de madeira, aí complica, entendeu? Então, como a gente está no ensino médio, as questões são relativamente mais simples, aí ele tem que garantir que o suporte é maciço. Mas, Fernando, mesmo assim dá para garantir o volume, aí é outro problema, porque se fosse oco, ele teria que dizer o que? A espessura da madeira é desprezível, entendeu? Aí faz sentido você calcular o volume também. Mas se a espessura não fosse desprezível, aí seria um baita problema, tá bom? Mas não é coisa pra gente se preocupar não, porque a questão já garantiu que o bichinho aqui, ó, é todo preenchido por madeira. Tranquilidade? Bom, então eu vou fazer essa questão aqui, ó, do mesmo jeito que foi feito lá no exemplo. Primeira coisa, eu vou pegar a face lateral e vou estudá-la. Essa face é um trapézio, a base menor 36, a base maior é 54. Só que eu vou fazer aquele mesmo raciocínio, ó. Se em cima é 36, embaixo também é. Só que 36 para 54 sobra 18. 18 dividido para 2, porque esses segmentos são iguais, fica 9 de um lado e 9 do outro, tá bem? Se você somar 9 com 36 e com 9, essa soma dá 54, que representa o comprimento total. Bom, observe que eu estou atrás do G, né, que é o apótema do tronco. Ele é a altura da minha face. Mas eu vou olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Lembrando que é retângulo porque o apótema é a altura, né? Então, 15 ao quadrado é igual G ao quadrado mais 9 ao quadrado. Fazendo a conta, essa seta quer dizer o quê? Que você já fez a conta, já trabalhou e simplificou o resultado, ó. O G vai dar 12. Tranquilo, então o apótema é 12. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter aquela imaginação de olhar para esse tronco de pirâmide, ó, e imaginar dentro dele aquele trapéziozinho, igual esse aqui, ó. Igual a esse que foi feito, tá certo? E aí foi o que eu tentei desenhar aqui para vocês verem, ó. Eu liguei o centro desse tronco com o centro do... Eu liguei o centro da base de cima com o centro da base de baixo, tá aqui os pontos F e I. E aí liguei eles, ó, ao ponto médio de cada base, né? De cada aresta da base, ó. Esse ponto H representa o ponto médio desse segmento. O ponto G representa o ponto médio do lado da base de cima, né? E o segmento GF representa o fechamento do trapézio, né? Quando eu volto para o centro da base de cima, tá bem? Bom, que é mesmo argumento, ó. Mesmo argumento. Se o comprimento da aresta da base de cima mede 36, quando você faz esse esquema, ó, você está pegando apenas a metade dele, então vale 18. Se embaixo o comprimento total é 54, aqui vai ficar apenas 27. Estou interessado em encontrar a altura do tronco. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no G e vou baixar uma altura. Para que isso, Fernando? Para eu obter um triângulo retângulo, ó. Se em cima é 18, embaixo também é 18. Mas se o comprimento total é 27, o que é que está faltando? Está faltando apenas 9. Então, finalmente, eu vou olhar para o triângulo GNH e vou aplicar Pitágoras nele, né? Quem é a hipotenusa? É 12, porque 12 está de frente para o ângulo de 90 graus, ó. Então, 12 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 9 ao quadrado. Simplificando tudo isso dá 3 raiz de 7. Então a altura do tronco é 3 raiz de 7. Como meu objetivo é descobrir o volume do tronco, então eu vou usar a fórmula, né?
Quanto que vale a altura do tronco? 3 raiz de 7. Vou dividir para 3 porque está na fórmula. Quanto que é a área da base menor? Gente, a base menor tem lado 36. Como é um quadrado, é 36 ao quadrado. Mais, ó, a área da base maior, a área da base maior é um quadrado, de lado 54, então fica 54 ao quadrado. E aqui dentro, Fernando, só trocar, ó. A área da base menor, 36 ao quadrado. A área da base maior, 54 ao quadrado. Agora é fazer conta, né? 3 está multiplicando em cima e dividindo embaixo, eu cancelo, fica raiz de 7. Essa conta dá isso, essa dá isso. Agora o que eu queria chamar a atenção, ó. Vocês não devem esquecer, gente, que a raiz de uma multiplicação é a multiplicação das raízes, ó. Isso aqui pode ser quebrado. Não é inteligente da sua parte, não é pegar 36 elevado ao quadrado e multiplicar por 54 ao quadrado, depois multiplicar um pelo outro e depois tirar a raiz. Não faça isso. Você vai estar cometendo uma loucura. O que você tem que fazer? Calcula a raiz quadrada de 36 ao quadrado. Como o 36 está ao quadrado, vai cortar essa raiz com esse expoente. Sai só o 36. E também você tem que tirar a raiz do 54 ao quadrado. Corta, sobra quem? 54. Isso aqui é uma expressão numérica, ó. Primeiro você multiplica para depois somar. Multipliquei, somei com esse, deu esse resultado aqui, ó. Detalhe, viu? Depois de encontrar essa conta, esse resultado, eu multiplico pela raiz de 7. Lembrando que a raiz de 7 ele chamou de 2,65, ó. Fazendo a conta deu esse resultado, tá? Muito bem, mas o suporte não é só o tronco. Tem esse prismazinho aqui também, ó. Mas o volume do prisma é muito fácil, né? Porque é a área da base pela altura, já sabemos disso. 36 ao quadrado vezes 20 dá esse resultado. Finalmente, o volume do suporte é a soma do primeiro com o segundo, o que dá 42.233,4 centímetros cúbicos. Mas, gente, vocês têm que ficar muito atentos sempre ao que a questão pede, ó. Ele quer saber quantos metros cúbicos de madeira foram usados. A nossa conta está expressa, ó, em centímetros cúbicos. A gente tem que transformar. Se você olhar para aquela escalinha, né, do sistema legal de medidas, ó, depois do metro vem o decímetro e finalmente o centímetro. Isso quer dizer que do centímetro para voltar para metro, temos que voltar 2 casas. Mas como a gente está falando de volume, cada casa significa voltar, na verdade, 3 casas, né? Não é assim, gente? Ou eu estou enganado? É assim, né? Então, para voltar a primeira foi 3 casas, para voltar a segunda mais 3 casas, ou seja, ó, nós temos que voltar um total de 6 casas. Se você olhar para a vírgula, quantas casas você já tem disponível aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Para completar o time, falta colocar mais um 0. 0,42, ó. Aí finalmente você bota a vírgula. E esse 0 aqui, Fernando, para que é? Para segurar a vírgula, né? Apenas. Então, ó, a vírgula saiu daqui, foi para trás o suficiente para virar esse número, ó. Fernando, e cadê o 2, 3, 3, 4? Eu resolvi esquecer. Por quê? Porque o meu que arredondei esse resultado, ó. Se você reparar, o meu resultado aqui, ó, ele está expresso em 3 casas decimais. É suficiente, gente. 3 casas decimais é mais do que suficiente, tá? Então o meu resultado foi simplificado, foi arredondado, né? Ele estava em centímetro cúbico, botei ele para metro cúbico, ó, e deixei ele assim. Então a resposta para a pergunta dele foi 0,042 metros cúbicos. Beleza, galera? Bom, gente, ó, só vai aprender a resolver problemas como esse o aluno que praticar. Se você olhar para essa aula e você pensar assim, ah, Fernando, tá de boa, tu é doido, né, mano? Tá filé. E se você não for praticar, você vai esquecer, não vai ser bom, tá? Então fica a dica. Refaça esses exercícios que eles podem ser muito úteis para fixar o que foi aprendido. Finalmente, deseja-se pintar a superfície desse suporte com um material impermeabilizante
cujo preço é R$ 28 o litro. Aí vem uma comparação aqui, ó. 1000 centímetros quadrados de madeira necessita de 400 ml do impermeabilizante. Então, me deu o custo aproximado da pintura, só com material, né? Ora, gente, para impermeabilizar, a gente vai impermeabilizar a lateral do suporte, né? Então vamos lá, ó. Mas espera aí, a área desse suporte, a área total dele, conta com o quê? Vamos lá. A área da base do prisma é a de cima, mais 4 faces do prisma, que realmente o prisma tem 4 faces, né? Observe que você não vai permeabilizar a base do prisma de baixo, ó, porque ela está colada com o suporte aqui de madeira do tronco, né? De pirâmide, então não vai existir essa base aqui, tá? Você já vai pular logo pro tronco, ó. 4 faces do tronco, tá aqui ela, e mais a área da base do tronco, que é a área do fundão aqui, né? O que vai ficar em contato com o chão, que também vai ser impermeabilizado, claro, né? Porque se você derramar ali uma água, qualquer coisa, e essa água for para o pé do suporte, né? Pode danificá-lo. Então toda essa região aqui vai ser impermeabilizada, beleza? Lembrando que impermeabilizante, né, é um material que ele não permite que a água seja introduzida no suporte, né? Quer dizer, a água vai bater ali, ele vai ficar, ela não vai penetrar na madeira, tranquilo? Bom, a área da base do prisma, o prisma é um quadrado, então vai ficar 36 ao quadrado, tá aqui o resultado. A face do prisma, primeiro você calcula uma face, depois multiplica por 4, né? Uma face é a face é um retângulo, ó. Então isso é base vezes altura, dá 720. A face do tronco, se você olhar para o tronco, você vai perceber que a face é um trapézio. Lembrando que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes, gente, estou falando aqui base menor, mas eu estou falando do trapézio, né? Ó, a base maior é 54, a menor é 36, tá bom? A altura, gente, a altura é a altura aqui da face, ó, é o apótema disso aqui. Já foi calculado, não foi não? Que ele, ó, 12, né? É o meu G, ó, 12. Então tá aqui o 12. Substituindo todo mundo dá 540. Finalmente, a área da base do tronco, ó, é a área desse quadradão aqui de baixo. 54 ao quadrado dá 2.916, tá bem? Gente, a área total vai ser a área do prisma mais 4 vezes a face do prisma, né, que é 620, mais 4 vezes a face do tronco, que é 540, mais a área da base do tronco. Expressão numérica eu multiplico primeiro, depois somo todo mundo. Essa soma vai dar 9.252. Tá, descobri a área. Terminei a questão? Não terminei, né? Porque no fundo eu preciso saber o que? Quanto que vai custar para impermeabilizar, beleza? Ó, mas ele me deu um comparativo, né? Ele disse que cada 1000 centímetros necessita de 400 ml. Essa coluna eu vou reservar para a área em centímetro quadrado. Essa coluna eu vou reservar para ml. Então 1000 está para 400, assim como 9.252 está para x. Fazendo aqui a regra de 3, ó, deu 3.700,8 ml. Mas gente, ele está dando o preço em litro, né? Então você tem que transformar isso aqui para litro, ó. Lembrando, se eu estou em ml, quero ir para litro, eu vou voltar 3 casas, ó. Então a vírgula está aqui, ó, 1, 2, 3. Então isso é 3,7008. Bom, como o preço do litro é R$28, eu vou pegar a quantidade de material em litro e multiplicar por 28, né? O que dá aproximadamente R$103,62. Beleza, pessoal?